Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no verso 9. Essa é a palavra que o Senhor deu para nós nessa tarde de quinta-feira. Amém? Está em Lucas 18. Aqui o título diz a parábola do fariseu e do publicano. Amém? Acharam já? A palavra do Senhor diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória. Amém? Curva sua cabeça mais um pouquinho. A Ana Clarice já orou, mas eu também quero orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui está a tua palavra. Que o Senhor fale, Pai, com cada um que aqui está, cada um que está ouvindo, Senhor, assistir essa live. Pai, fale conforme a necessidade de cada um, Pai. Que eles possam ouvir, Pai, que o Senhor fale no ouvido de cada um por um, separadinho, como o Senhor sabe, segundo a necessidade deles, Pai. Em nome de Jesus, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém. Aqui está os meus lábios, Pai, que o Senhor possa encher, como está escrito na tua palavra. Abra a tua boca, que eu te encherei. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Fala comigo também, para o louvor da tua glória. Amém? Então, irmãos, Jesus ele contou esta parábola para a gente entender que somente Ele é que conhece a intenção do coração. A intenção do coração do homem e também as suas atitudes. Jesus inicia aqui a parábola dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Amém? Está assim na sua Bíblia? Sim. Então, quem eram os fariseus e quem eram os publicanos? Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para a gente diferenciar um do outro, né? Então, o fariseu, ele era de um grupo de judeus e eles eram devotos do Torá. Eles criaram a instituição da sinagoga da época. Eles revelaram a religião com hipocrisia e orgulho. E eles também eram exibicionistas e transmitiam uma falsa santidade. Agora, o publicano era um coletor de impostos nas províncias do Império Romano. Eles eram desprezados pelo povo, porque eles eram corruptos. Os impostos do império eram pesados e muitas vezes os publicanos cobravam demais e se enriqueciam à custa da miséria do povo. Os judeus não gostavam do domínio romano, porque eles se sentiam traídos pelos publicanos. Mas a atitude do fariseu, aqui no versículo 11, dá a impressão de que é Deus que tem que se sentir agradecido por causa do comportamento dele. Não dá essa impressão quando ele diz assim: Deus, eu te agradeço? Dá a impressão que é Deus que tem que se sentir agradecido por causa do comportamento dele. E o orgulho do fariseu, o jejum, o dízimo que ele dava, provavelmente ele se achava assim no direito de menosprezar as outras pessoas. Aqui ele diz assim, Deus, eu te agradeço porque não
não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Então, dava a impressão que ele menosprezava o outro, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque nós também, em algum determinado momento, o nosso ego pode crescer também. A gente se engrandecer, né? Nós somos seres humanos e isso acontece conosco. E tomar cuidado para a gente também não menosprezar o outro. E o Senhor, Ele te trouxe aqui nesta tarde, porque Ele quer que nos ensinar 3 procedimentos. Ele quer que nós façamos, acho que essa palavra é certa, esses 3 procedimentos. O primeiro deles é reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer isso. Vai em João, coloca João 8. João 8, a partir do primeiro versículo mesmo. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, para acusar Jesus, né? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Amém. Aleluias. O homem, ele não pode julgar e condenar ninguém. Porque ninguém está isento de pecado. Nós não podemos acusar e nem condenar, porque não somos isentos, né? Aqui no versículo 7 de João 8 diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, e ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Alguém atirou? Não. Nem eu. Ninguém atirou. Ninguém teve moral, porque todo mundo é pecador, né? Então não tem como. O versículo 9 diz assim, que os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Isso me faz pensar, irmãos, que eles também reconheceram que são pecadores. Porque quando o Senhor falou para eles, quem não tem pecado que atira a primeira pedra, o que aconteceu? Ficou todo mundo calado, ninguém falou nada. De repente foi saindo um por um. Então eles reconheceram que eles também eram pecadores, né? Salmo 51:5 diz assim, o rei Davi ele também reconheceu que ele era um pecador. O versículo diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então todos nós somos pecadores, nós já fomos concebidos em pecado, né? Já fomos concebidos, mas nós precisamos reconhecer isso, que nós não temos nenhum direito de acusar ninguém, porque nós somos pecadores, e às vezes nós esquecemos isso. Vamos ler Mateus 7,
do 1 ao 5. Evangelho de Mateus 7. A palavra do Senhor diz assim, olha: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Amém. Aleluias. Então, irmãos, talvez você está sendo vítima de alguém. Talvez não é você que está fazendo, mas está sendo vítima de alguém nesse sentido, né? Talvez não é você que está julgando, mas você está sendo julgado. Talvez você nem saiba, né, que está sendo julgado. E o próximo procedimento é se arrepender. Primeiro nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e depois nos arrepender. Amém? Vamos, aqui no versículo 3 de Lucas 18, versículo 13, diz assim, olha aqui o publicano, né? Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, ele se arrependeu de mim, que sou um pecador, e nos arrepender, né? Lucas 5, 31 e 32, diz assim, Jesus respondeu: Lucas 5, 31 e 32. Jesus lhes respondeu: se fosse cuspido, acorrentado, sangrado, que colocasse uma coroa de espinho na sua cabeça, para que ele morresse numa cruz, e naquela cruz ele levasse todo o nosso pecado até ele. Que amor é esse? Aleluias! Nós éramos doentes, mas o Senhor veio por nossa causa. Ele veio por tua causa, ele veio por minha causa. Ele não veio para chamar justo, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E o Senhor está aqui nesta tarde, e o Senhor veio nos chamar para nós nos arrependermos, irmãos. O Senhor já levou na cruz todo o nosso pecado, mas nós somos cristãos, nós temos deslizes, nós somos seres humanos, nós caímos, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos levanta. Nós caímos, mas o Senhor nos levanta. Então nós somos pecadores, nós cometemos deslizes, mas o Senhor nessa tarde nos chama ao arrependimento. Ah, pastora Sônia, mas eu não tenho pecado nenhum, não pequei, não. Mas o Espírito Santo está ali te cutucando naquela coisinha, sabe? Ele fica cutucando, porque você fez aquilo. Isso é pecado, irmãos. O que é o pecado? É aquilo que o Espírito Santo nos incomoda. E talvez o que é pecado para mim não é pecado para você, não é verdade, Dani? Tem isso também. Então nós precisamos entender, nós precisamos saber o que é que nós fizemos que está nos incomodando. Porque o Senhor, Ele quer nos perdoar. Ele nos chama ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos de coração, o Senhor conhece, irmãos. O Senhor conhecia o coração do fariseu. O Senhor conhecia o coração do publicano. Nós vimos aqui o fariseu: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não roubo, eu não faço... Ele estava se vangloriando e Deus sabia disso. Talvez no íntimo dele ele estava fazendo o que ele achou normal. Talvez era normal para ele se engrandecer. Mas o outro não. O outro se arrependeu de coração. Meu Senhor, tem misericórdia de mim. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas.
que nós nos arrependemos por completo, que nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Amém? Amém. Nós carecemos da graça de Deus e precisamos do arrependimento, irmãos. Nós precisamos. Você pecou? O Espírito Santo está te incomodando? Então arrependa-se. Jesus veio para os pecadores. Aleluias. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, esse publicano, ele estava com o coração quebrantado. Porque ele, como nós lemos aqui, ele roubava as pessoas. Ele aproveitava do dinheiro das pessoas para se enriquecer. E quando o Senhor contou essa parábola, o Senhor disse que ele se arrependeu. Por isso que ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí nós precisamos olhar para dentro de nós também e ver o que é que nós fizemos ou fazemos e que nos incomoda, para a gente também poder se arrepender e ficar livre disso. Em nome de Jesus. Lucas 13:3 diz assim: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então vamos nos arrepender em nome de Jesus. Vamos ver o que os dois ladrões da cruz falaram para Jesus. Lucas 23, do 39 a 43. A palavra diz assim: um dos criminosos que estavam pendurados lançava-lhes insulto. Aqui são aqueles dois ladrões que foram crucificados com Jesus, cada um de um lado, né? Jesus ao meio. E diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insulto. Ou seja, ficava insultando Jesus Cristo. Aí ele dizia assim: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro, que estava do outro lado, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha, até me arrepio, irmãos. Até me arrepio. Isso aqui é muito profundo. Quando nós reconhecemos os nossos atos e nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos arrependemos, o Senhor, Ele nos acolhe. Aleluias. Ele diz que naquele mesmo dia, aquele rapaz que se arrependeu estaria com ele no paraíso. Amém? Então vamos nos arrepender em nome de Jesus. Olha o que eu anotei aqui. Um dos criminosos sabia a diferença entre aqueles que tinham pecado e mereciam morrer, e aquele que não merecia. Ele entendeu isso. O outro procedimento que eu coloquei aqui foi que nós devemos confessar o nosso pecado. Vamos ler Provérbios 28, 13. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Amém? Então quem esconde, irmão, não vai prosperar nunca. Nunca. Mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Eu quero dizer para os irmãos que eu era uma pecadora. E eu gostava de pecar.
Eu gostava porque eu não conhecia Jesus. Pecava com gosto mesmo. É verdade, pode ir, Rosa. Pecava com gosto. Às vezes ainda falava, eu gosto disso, né? Mas o dia que eu me vi no fundo do poço, o dia que eu percebi que tudo aquilo que eu fazia já não preenchia mais a minha vida, havia uma lacuna, quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, havia uma lacuna dentro do meu peito, que eu buscava preencher essa lacuna nos prazeres da vida, nas coisas deste mundo. Quando eu percebi isso, eu não quis mais isso para a minha vida. Eu cheguei ao ponto de querer tirar a minha vida, porque aquilo mais nada me satisfazia, sabe? Nada. E eu quis mudar. Aí eu lembro que um dia eu estava no meu quarto, já cansada, desanimada da vida, decepcionada com um namorado, sabe? Com trabalho, um monte de coisa. Aí eu dobrei o meu joelho e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudança, eu não quero mais viver desse jeito. Se for para eu viver assim, então o Senhor me tire deste mundo. E o Senhor me ouviu, irmãos, porque Ele viu a sinceridade do meu coração. E a partir daquele dia, eu abandonei. Não é fácil você abandonar. A gente que é acostumado a fazer coisas, não é fácil. Mas a gente precisa se esforçar. Quando Deus sabe que a gente está se esforçando, e não é de um dia para o outro. Leva tempo. Né, Dani? Leva tempo, né? E o Senhor, Ele envia o seu anjo. O Senhor envia o Espírito Santo para estar nos ajudando todo dia. Vai tirando uma coisinha, todo dia tira outra. E o Senhor vai nos aperfeiçoando de fé em fé e de glória em glória. E o Senhor vai nos prosperando, como diz aqui. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Eu encontrei a misericórdia de Deus. Amém. E eu estou aqui testemunhando isso para vocês. Porque o Senhor fala que nós seremos as testemunhas dele. E eu estou aqui para testemunhar isso para vocês. Eu não tenho vergonha de falar isso. Luiz Antônio conheceu minha vida. Tem mais pessoas aqui, a Miriam. Então eles sabem como a gente era. Mas o Senhor nos resgatou porque nós quisemos esta mudança. Nós reconhecemos o nosso pecado. Nós nos arrependemos. E também nós confessamos. Amém? Amém. O pecado entristece a alma. Por isso que é preciso a gente confessar. Salmo 38, 18. Diz assim: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Confesso a minha culpa e em angústia estou por causa do meu pecado. O pecado traz culpa, traz angústia, mas quando nós confessamos, o Senhor, Ele inunda-nos com a sua misericórdia. Amém? Amém. 1 João 1, 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha só, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Oh Deus glorioso, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, irmãos. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos purifica de toda a injustiça. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Você já foi injustiçado alguma vez? Já te acusaram de alguma coisa?
Já levantaram um falso testemunho contra a tua vida? Eu já. Eu lembro quando eu trabalhava numa loja e eu trabalhava na parte da salgaderia, como fala? Ali onde fazem salgados ali. E tinha uma moça que já trabalhava ali há tempo, eu era novata ali na lanchonete, ali na lanchonete. E um dia, e ela era ainda no centro aí, né? E quando ela bateu o olho em mim, ela, como que a gente conversava, tudo, aí ela falou assim para mim, porque assim, eu ainda não estava no caminho de Deus, mas eu já tinha lá dentro de mim, acho que esse chamado mesmo do Senhor, né? E um dia ela olhou para mim e ela falou assim, sabia que você tem dom? Você poderia ir comigo lá onde eu vou para você desenvolver esse dom, né? E eu morria de medo, eu falei, não vou não. E aí eu percebi que ela começou a ter inveja, sabe? E ela usava um óculos de grau. E eu tinha amizade com o gerente, com o subgerente, sempre fui comunicativa, sempre conversei, né? E um dia ela escondeu o óculos dela e chamou o gerente lá na lanchonete e falou assim para ele, ela roubou meu óculos. Olha só. Aí eu olhei para o gerente e falei, escuta, eu tenho uma boa visão, para que eu vou querer um óculos de grau? Falei desse jeito para ele. Ele olhou para mim, ele olhou para ela, porque ele já conhecia ela, né? Já trabalhava muitos anos ali. Ele só fez assim, virou as costas e saiu. Não deu 10 minutos. Ela tirou o óculos debaixo do balcão, ela falou assim, aqui ó, eu achei. Vocês acreditam, irmão, nisso? Eu fui injustiçada numa coisa que eu não tinha feito. Deus conhece meu coração, Deus sabe. Para que eu ia querer um óculos de grau? Por isso que eu pergunto, você já foi injustiçado alguma vez? Aleluias. Aqui no versículo 14 de Lucas 18, vou voltar ali de novo. Olha o que o Senhor diz. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sabe o que aconteceu comigo? Eles me tiraram da lanchonete e me passou para vendas. Deus exalta ou não exalta? Amém. Estou contando isso, irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Porque realmente, quem é injustiçado, o Senhor exalta. Quem se humilha é exaltado por Deus. Que você possa ser exaltado por Deus nessa tarde. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus conhece o teu coração. Deus conhece a intenção do teu coração. Aleluias. E o Senhor te chama nessa tarde para você reconhecer o seu pecado, para você se arrepender e para você confessar, porque o Senhor quer te exaltar com alegria nessa tarde. O Senhor quer te colocar no lugar mais alto, para que todos aqueles que pisarem em você vejam o que o Senhor está fazendo com a tua vida. Sabe aquele louvor que diz assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na prova, vão se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Olha só, quem te humilhou vai estar assistindo, vendo o Senhor te exaltar. Porque o Senhor diz aqui, que quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E o Senhor vai te exaltar nessa tarde. Eu tenho certeza, porque o Senhor conhece o teu coração, a intenção do teu coração, o teu andar, o teu caminhar, o Senhor conhece. E Ele há de te exaltar nessa tarde. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, meu Pai, mas é um pouquinho pesada. Aí o Senhor falou, vai falar. Eu falei, amém. Porque fala comigo também. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor há de nos exaltar. Porque somos filhos de Deus. E o Senhor traz, irmãos. Jesus é maravilhoso. Eu amo esse Deus. Porque Ele traz as pessoas certas que eu preciso ouvir. Né? Toda vez que eu vou preparar uma palavra, esse alimento delicioso, que eu falo que é um papá gostoso, né? Toda vez que eu vou preparar essa palavra, eu falo, Senhor, o Senhor sabe quem vai estar lá. Então o Senhor fala de acordo, Pai, com a vida de cada um, com o que eles precisam ouvir. Você que está em casa assistindo também. Essa palavra, irmãos, é para mim e para você. Porque o Senhor te ama. Porque o Senhor tem cuidado de você. Porque o Senhor quer você juntinho com Ele. Porque Ele foi preparar um lugar para nós ficarmos eternamente com Ele. Olha como que nós somos privilegiados. Como que o Senhor te ama. O Senhor nos resgatou lá do lago de fogo, lá do largo de fogo, não sei nem como é que fala mais, mas o Senhor nos resgatou da lama e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos trouxe das trevas para a luz. E hoje nós somos justificados por Deus. Somos justificados porque o Senhor nos justificou. Ele te justificou. E o Senhor te exalta nesta tarde. Amém? Alegra o seu coração. Você é um felizardo. O Senhor te exalta nesta tarde. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Vamos orar. Deus é tremendo, amém? Baixa a sua cabeça, curva a sua cabeça. Pai, a sua palavra é verdade, Pai. Aleluias. Oh, Senhor. O Senhor entendeu, Pai, a intenção do coração desse publicano, Pai. Ele gritou do seu íntimo, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E o Senhor disse, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pai, aqui estão os meus irmãos, Pai. Eu te peço, Senhor, nesta tarde, que o Senhor vem tocando com o teu poder, com a tua graça, Pai. Aquele que foi humilhado, passou por momentos difíceis, em nome de Jesus, agora que o Senhor esteja, Pai, enchendo o coração de alegria, enchendo o coração de paz, em nome de Jesus, Pai. Que essas vidas, Pai, se alegrem no Senhor nesta tarde, reconhecendo que são amadas, oh, Pai, reconhecendo que são filhos queridos do Senhor. Ah, Pai, tua palavra diz que nós somos a menina dos teus olhos, ó Pai. Oh, Senhor, que amor é esse, Pai? Um amor incondicional, Senhor, que ama cada um dos filhos, que guarda, que cuida, que acolhe, Pai. Acolhe os meus irmãos nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Enche com o teu poder, ó Pai. Dá, Senhor, a sua sabedoria para eles, que eles reconheçam diante de Ti, Pai, o que é que incomoda, o que é que entristece, Pai, o que é que parou a vida dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam, Senhor, dar sequência, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, tocar a cada um com o teu poder, com a tua graça, Pai, em nome de Jesus e com a tua misericórdia, Pai. Oh, em nome de Jesus, o Senhor esteja exaltando cada um, eu te peço, para o louvor da tua glória. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Foram abençoados. Glória a Deus. Cada dia o Senhor tem um maná diferente para nós, né? E nós louvamos a Deus por isso. Pode se assentar um pouquinho.